Você já viveu ou já vivenciou algum milagre diretamente feito por Jesus? Eu já. Logo quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu morava em Connecticut e eu limpava uma casa cuja a dona da casa ela estava com câncer terminal. E toda vez que a gente ia lá, ela estava cada vez pior. E então a gente sentia muita pena, muita dó dela, porque ela estava só pele e osso. E um certo dia ela foi para a África tentar alguns meios alternativos, se é que vocês me entendem, para ser curada. E voltou de lá frustrada porque não foi curada. Então, um certo dia, a gente limpava aquela casa de 15 dias, e naquele dia eu fui destinada a limpar o banheiro do quarto ao qual ela estava. E quando eu estava limpando o vaso do banheiro, o Espírito Santo de Deus falou comigo, na minha mente. Eu não sei explicar, eu não sei dizer assim, não foi voz audível, mas foi assim, é como se eu estivesse conversando comigo mesmo, mas eu sabia que não era eu que estava conversando. Então na minha mente falava assim: você não sai daqui hoje sem orar por ela. E eu fiquei assim, tipo assim, como assim? E ela deitada na cama, ali perto de mim, alguns metros longe de mim. E daí eu fiquei hesitando, eu falei assim, não, não vou orar hoje, não estou preparada, não me sinto capaz hoje, né? E então, aquela voz falou, ecoou de novo na minha mente. Você não sai daqui hoje sem orar por ela. E eu continuei insistindo, eu não me sinto capaz, eu não estou preparada e tal. E conversando na minha mente, né, com a Espírito Santo de Deus. E daí, ele falou a terceira vez. E eu insisti, insisti. E aí, de repente, a menina que trabalhava comigo na altura também é serva do Senhor, subiu e falou assim: Laine, o Espírito Santo de Deus me falou que é para você orar por ela hoje. Não é pra gente sair daqui sem você orar por ela. E eu falei: então tá bem, então vamos orar, né? E ela deitada ali, muito debilitada e pele e osso. E eu cheguei e coloquei a mão sobre o ventre dela porque ela estava com câncer no reto. É um câncer que, perante a medicina, não tem cura. Os médicos tinham dado 3 meses de vida para ela, já tinha desenganado ela. Tipo, no máximo 3 meses ela partiria dessa para melhor. Ou para pior, né? Não sabe. E então eu coloquei a minha mão esquerda em cima assim da barriga dela e comecei a ministrar a cura, a orar por ela, e as outras meninas que estavam comigo também começaram a interceder, e aquilo eu sentia a minha mão como se tivesse pegando fogo, saindo fogo da minha mão. E então oramos, ministramos a cura, ficamos felizes por Deus ter dado aquela oportunidade para a gente naquele momento e fomos embora. Só que na minha mente, quando eu estava teimando com o Espírito Santo de Deus, eu voltaria dali a 15 dias e voltaria preparada, porque né, eu não me sentia capaz nem preparada. Então, eu dali 15 dias eu voltaria e oraria por ela. Só que o Espírito Santo de Deus, Deus, aquele que sabe de todas as coisas, já sabia do meu futuro. Né? E ele sabia que eu nunca mais ia pisar os pés naquela casa. Então, dali, antes dos 15 dias né, chegar para a gente voltar àquela casa, eu me mudei de estado. Fui para Massachusetts. Então, tipo assim, Deus já sabia, né? E eu não tinha a mínima ideia, não tinha planos, não tinha projeto, simplesmente foi algo assim muito, muito rápido. E então, eu fiquei sabendo depois, né, pelas meninas que foram lá, que ela foi curada. Para a honra e glória do Senhor Jesus, ela foi curada. Então, o que eu quero falar com você é, mesmo que você se sinta incapaz, que você não se sinta assim, pronta para aquilo que Deus está mandando você fazer, faça, porque é Ele que te capacita, é Ele que te garante. Eu não fiz nada, eu simplesmente usei a minha fé e a obediência, né, que se não fosse a outra vir falar comigo, eu não teria obedecido, infelizmente. E então eu usei a minha fé para orar por ela e foi Deus quem fez através da minha vida, através da minha obediência. Então assim eu deixo para você esse testemunho. E se você tem algum testemunho, se você gostaria de compartilhar, escreve no comentário para mim, para que eu possa fazer um vídeo falando do seu testemunho, para que outras vidas sejam alcançadas pela nossa fé, aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas. Então nunca hesite,
quando o Espírito Santo de Deus mandar você fazer algo, faça, independente se você está se sentindo seguro ou não.